sou a Gabriela Carleto, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu estou aqui com a Suverre, que eu convidei para desenvolver, criar, cocriar e inventar, né, esse quadro aqui comigo, onde a gente vai pensar sobre educação, aprendizagem, autoaprendizagem, autodireção, subjetividade, enfim, formas de ser no mundo, formas de aprender, como se desenvolver e tudo mais que a gente pode pensar. Bem-vinda, Su. Olá, obrigada aí pelo convite, Gabriela. Estou bem feliz de estar aqui, porque a gente vem conversando em paralelo aí, né, há bastante tempo. E aí agora a gente poder compartilhar aí as nossas ideias e as nossas trocas. E eu queria fazer um gancho aí com a sua fala, que tudo isso que você falou, autoeducação, autodireção, todas as coisas, para mim eu resumiria numa palavra educação, porque eu acho que essa palavra ela está um pouco corrompida pela prática atual que a gente tem, mas que na verdade a educação é a própria vida, é a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se alimenta, como a gente está no mundo, né? Então eu acho que, apesar de ser bastante abrangente, eu acho que é sobre isso, assim, é sobre pensar sobre ser humano e como a gente se desenvolve e aprende e tudo isso. Então, é Ai, isso. que lindo. É isso, é isso. Olhem, a gente não tem um roteiro para seguir, né? A minha ideia e da sua é a gente ir meio que desenvolvendo a fala a partir daquilo que a gente está sentindo, das experiências que a gente já tem também, né? E é assim que a gente vai fluir nessas conversas. Talvez em outros eventos a gente pode também trazer convidados, outras pessoas que possam somar aqui, né, com esse tema tão importante que é a educação e o aprender. E eu quero começar assim falando que esse foi um tema que me atravessou, tipo, passou por cima de mim, que nem um trator, é, há uns 3 anos atrás, pelo menos, 3, 4 anos, né? E tem muito a ver com a história educacional dos meus filhos, mais especificamente do meu menor, né, que é uma criança neurodiversa. E a partir disso eu fui percebendo o quanto que esse nosso modelo, né, educacional, ele está bastante defasado. Infelizmente, eu não sei nem que palavra usar, assim, mas é triste de ver, né? É o que eu posso falar. Sim, Então, minhas conversas com a Su, elas vieram sempre muito nesse encontro, né? A Su é alguém que pesquisa educação mais a fundo do que eu. A minha pegada é uma pegada mais clínica, né? Mas por conta dos meus filhos, né? Eu também sou professora de uma certa forma, já dei aula em pós e sei da dificuldade também, né, de estar ali trazendo um conteúdo, desenvolvendo um conteúdo, fazendo essa troca e entendendo o afeto e o vínculo com os alunos. E aí veio a ideia da gente sim. debater sobre isso, porque eu cansei de ficar angustiada sozinha em casa, sofrendo. E aí, isso, vamos que vamos. O que que você tem a me dizer? Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aí. Realmente, assim, tem uma frase que a gente diz no mundo da educação, é que de repente você é picado pelo bichinho da educação e você pega esse vírus e ele é incurável. Então, de uma certa forma, eu estou aí nessa pesquisa há bastante tempo, né? Já tem, sei lá, desde 2006, então quase 20 anos aí de educação, de chão de escola, né? De trabalho com crianças, e muito para esse olhar mesmo da escola pública, dos anos iniciais e tal, e depois também eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, já atendi como psicopedagoga institucional e clínica, e também sou mãe, então eu tenho esse olhar assim de muitas perspectivas, né? E mais recente, então, a partir de 2015, ali eu comecei uma pesquisa autodirigida, que eu denomino assim, uma pesquisa autodirigida, porque eu comecei a olhar para outras formas de aprender e se desenvolver humanas, daquelas pessoas principalmente que não conseguem evoluir ou se encontrar dentro das instituições escolares. E como também é uma área da psicopedagogia, essa pesquisa, o porquê, o que, que acontece, o que está acontecendo. E aí isso também envolve
refletir sobre o aprender e como que se dá isso, né? E, enfim, não sei. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre essa subjetividade do aprendizado e como que a gente pode, e cada vez mais, depois assim, de 2015 para cá, eu comecei a olhar para essas subjetividades que a gente não consegue colocar ali no boletim como uma nota, que a gente não consegue ranquear, mas que é da característica humana, nossa subjetividade de sentir, de pensar, de perceber o mundo e as coisas e as relações, que não dá para você colocar numa tabela e dizer aprendeu, não aprendeu, conseguiu, não conseguiu. Então, eu Exato. acho que eu sou a favor de uma educação imensurável, sabe? Que não dá para medir, porque é algo que também requer essa troca, essa conversa, essa personalização do acompanhamento e desenvolvimento individual de cada um. Queria começar assim. Muito bom, exato. Eu acho que esse é um ponto fundamental de partida, né? Porque assim, sem a gente entender que a singularidade de cada pessoa, sem a gente entender que cada criança, vamos pegar o universo infantil, né? Que cada criança aprende de uma forma, sente de uma forma, percebe o mundo de uma forma, tem um universo familiar também distinto de outras crianças, né? Então, a gente se constitui pelo meio, a gente se constitui pelos nossos familiares, a gente se constitui através da linguagem, da cultura. Claro, a educação entra nisso. Então, cada criança que chega num ambiente escolar é um ser humano único, individual, singular, com subjetividade, ou seja, com características únicas, como uma digital mesmo, né? E aí a gente tem, basicamente no mundo todo, mas vamos falar do Brasil, porque acho que o Brasil ainda está bastante atrasado nessa questão da educação. A gente tem um sistema que é um sistema quadrado, né, cerceado de grades, com uma necessidade a cumprir um cronograma, um horário, uma forma, uma linearidade. E aí, essa criança subjetiva, bonitinha, que a gente está colocando ali, ela rapidamente é devorada, né? Por esse meio aonde ela tem que se adequar. E se a gente for olhar para a maioria das pessoas, das crianças, acho até que elas acabam se adequando, porque a gente, enquanto ser humano, a gente também vai se adequando, né? As regras, a gente vai aprendendo, a gente vai entrando num ambiente, vai percebendo como ele funciona e vai tentando ali se adaptar para funcionar. Mas quando a gente pega crianças neurodivergentes, por exemplo, crianças autistas ou com TDAH ou com alguma outra característica, uma própria hiperatividade, ou uma criança emocionalmente mais instável, a gente já tem alguém que não vai se adaptar com a mesma facilidade que o sistema requer. E aí eu acho engraçado porque o erro recai sobre essa criança. Sim. E, além disso, recai sobre a família dessa criança. Então, a gente tem um sistema que já é bem deficitário e acaba ficando um sistema cruel. Era essa palavra que eu queria achar antes, e não estava achando. Acaba sendo Uhum. cruel porque, né? Para onde Sim. vai o É, belo, o eu criativo e tudo mais? Você trouxe muitas coisas, eu preciso fazer uma intervenção aqui, senão eu viajo aqui na maionese, assim, porque você trouxe coisas muito importantes, né? Primeiro, assim, que a gente precisa entender que quando eu trouxe a primeira fala sobre o que eu acredito de educação, é importante a gente pontuar que existe o que eu acredito que é a educação, que é essa experiência de vida, e esse sistema que é um sistema de escolarização, né? É tipo um método ali para se chegar a um objetivo específico. E a gente fala pouco sobre isso, mas quanto mais a gente vai falando, a gente vai se dando conta que ele é um sistema industrial. Então, quando você põe a sua criança na escola, é como se você estivesse colocando mesmo na linha de produção ali, abriu e vai sair todo mundo, né, igualzinho. Eu gosto muito dessa ideia do jardim de infância,
né? Eu não sou muito boa com nomes de autores, mas enfim, essa ideia do jardim, eu, cada vez mais me parece que a educação e o desenvolvimento humano ele é muito próximo com plantas, sabe? Porque a gente precisa pensar nesse ambiente, nesse meio, nesse entorno, nessa terra, no sol, na água, quer dizer, são muitos fatores, né? Então, a gente, quando põe nesse sistema ali e põe todo mundo enfileirado e quer que as crianças façam as mesmas coisas ao mesmo tempo e cheguem no mesmo lugar, da mesma forma, né? Se a gente observar a natureza, isso não acontece. Na natureza não tem linha reta, né? Tem curvas, tem toda uma composição de cores e formatos e coisas assim, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, e também eu tenho feito uma pesquisa que está cada vez mais viva, que é sobre os corpos. Quando você fala das grades e tudo isso, pensando de novo na referência da plantinha, né? Então, no corpo humano, a gente bota ali a criança numa posição de 90 graus, até para nós adultos, nosso corpo ele não foi feito para isso, né? A biodinâmica da natureza do nosso corpo, ela é movimento. Então, como que a gente lida com tudo isso, né? Eu acho que o que eu trago também é que a gente realmente está falando de um sistema que está obsoleto, que ele vai contra o que se é estudado e conhecido sobre aprendizado, sobre desenvolvimento humano, sobre neurociência, sobre todas as coisas, né? E aí, então é isso, está obsoleto, e agora a gente precisa fazer um repensar e construir uma educação para o século XXI que cuide do ser humano, né? Porque a gente já viu que muitas coisas não deram certo aí, né? Do jeito que está o mundo, a humanidade, a sociedade, e começa ali. E como educadora, assim, de escola, eu já fui diretora, já fui professora, já tal. A escola não faz esse trabalho de olhar para si, é isso que você trouxe. Aí a família, cruel. Por que é cruel? Porque a família é obrigada a matricular a criança numa instituição que não é preparada para receber as crianças. Olha que interessante. A gente é obrigada a colocar as crianças num lugar que as pessoas que estão lá, elas não têm capacidade, não têm condição de lidar com essas crianças. E aí é cruel porque depois a família é cobrada de matricular, e depois ela é cobrada quando a criança não vai bem. E aí você faz o quê, então? A escola não deveria ser a instituição que entende de criança? É alguma coisa aí meio fora de, né, de Não, contexto. chega a ser engraçado, né? A gente ri para não chorar, né? Rir para Uhum, não chorar, assim, eu, assim como você, assim, atendo algumas famílias, né, que passam e já passaram pelas experiências que eu também passei, né, nessa crueldade, né, aí que a gente encontra no sistema, e que desestabiliza e desestrutura, né? Tem crianças e jovens que não conseguiram, não é voltar para a escola, e não conseguiram se abrir mais para o conhecimento, né? Para o desejo de conhecer, para o desejo de aprender. E isso é muito sério, gente, porque aprender é bom demais e aprender faz parte do nosso desenvolvimento, né? A gente nasce dependendo, inclusive, do aprendizado para que a gente consiga andar, falar, engatinhar, sentar, né? Ou seja, se sim. desenvolver. Então, esse desenvolver livre que você falou, eu também gosto dos jardins de infância, né? Eu gosto das casas de brincar. Meu filho Uhum. participou durante um bom tempo, né, dos espaços de brincar, né, que não tem esse horário mais rígido, né? Assim, são atividades livres. Se a criança quer brincar na areia, ela brinca na areia. Se ela quer subir na árvore, ela sobe na árvore. Se ela quer ver as formigas, ela vê a formiga e tá tudo certo. Ela, inclusive, pode deitar na rede, dormir um pouco, porque ela está cansada. Então, esses espaços da infância livre, eu acho que eles trazem uma referência positiva para a gente pensar, e aí eu sei que faz parte também, né, do ALC, do trabalho que você desenvolve, da autodireção, o quanto que depois, enquanto jovens, a gente pode também trazer
né? Esse conceito do aprender livre, né? Do brincar livre, mas já não na infância, mas por que não na vida adulta, né? Por que não Sim, na adolescência e poder desenvolver através desse corpo que também é movimento, né, Su? Que é isso que você está falando, é um corpo que precisa se mover, sim, precisa sim, abraçar, precisa de afeto, precisa de vínculo, e aprender é vínculo. Um aprendizado sem afeto não existe, né? De fato, não exato. existe. É, e eu assim, eu queria acrescentar algo assim em relação às crianças neurodivergentes aí que somos, né, né também, Sim, e olhando também para a minha trajetória e para o meu corpo e para esse entendimento que eu chego só agora, depois de todos esses anos de pesquisa, também o que me atravessa no meu corpo é como que esse sistema de padronização e de, né, condicionamento, ele faz um desfavor, porque ele desregula, né? Esse formato de pressão, de cobrança, de estresse, de tal, e esses horários rígidos e tudo certinho, isso gera um estresse muito grande. Eu estou trazendo isso porque eu fui perceber isso depois de muitos anos, o quanto que eu vivia tendo crise de ansiedade e crises emocionais. E agora, mais recente, como autônoma, que eu sou mais dona da minha agenda e estou fazendo várias investigações, eu fui percebendo que, na verdade, é também um tanto sobre esse formato de conduzir as coisas, essa pressão, essa obrigatoriedade, esse, fica quieto, menino, não sei o quê. Assim, é de um lugar que a gente. E eu acho interessante falar das crianças, porque a gente está falando das crianças, mas a gente está falando da gente mesmo, porque criança cresce. E aí cresce, e tudo aquilo que a gente vivenciou na infância, a gente vai reproduzir na vida adulta, né? Então a gente vai vivendo esse estresse, essa pressão, aí depois é o chefe, aí depois. E aí a sociedade, o Brasil, né, como a sociedade, o país que tem mais ansiedade do mundo aí, tá categorizado, e aí a gente não sabe por quê. E aí eu queria voltar também, que eu lembrei que você falou, acho que o Brasil é o pior, não sei o quê. Eu ando estudando bastante sobre essa questão mesmo da escolarização e da possibilidade de outros caminhos não escolarizados e de como isso vem acontecendo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. E cada país tem a sua cultura, tem as suas leis, obviamente, mas eu acho que é uma coisa meio cristalizada ainda globalmente, assim. Acho que esse é um assunto bem vivo, né? Como eu disse, tem países que são um pouco mais, um pouco menos, mas ainda tem essa visão da heterodireção, né? Que a gente falou aqui sobre autodireção, que é a história da plantinha, né? A gente cuida, põe no vasinho, põe a terra, mas é a plantinha que vai crescer sozinha. Isso é autodireção, né? Heterodireção é o que a gente faz na escolarização. A gente quer que a pessoa faça aquilo porque tem que ser, e aí a gente fica forçando a barra, e aí eu também gosto de trazer uma metáfora de um banquete, assim, sabe? É como você pegar e vai dar comida para a criança, e aí você fica fiando a comida na boca da criança, e a criança já está empapuçada. Então, isso seria a heterodireção, né? E a autodireção seria você fazer um banquete com vários sabores e cores e alimentos e tals. E aí a criança, ela vai no alimento que interessar ela, que é mais colorido, que é mais cheiroso, ela pode pegar, experimentar, gostei desse, não gostei desse, né? E como que isso a gente não pensa. Para mim é tão óbvio e nítido, é a educação do século XXI, mas ainda na prática é algo tão difícil de se entender, né? Falei um monte de coisa é porque misturada. não, mas a ideia é essa mesmo, né? A gente falar um monte de coisa misturada, porque é nessa bagunça que a gente se entende. É, eu fico pensando que tem muito a ver da forma como a sociedade se desenvolveu, né? Se você pega o mundo capitalista, sociedade industrial, você citou isso, a gente está, né? Desde esse começo dessa sociedade industrial, onde as pessoas saíram da agricultura para vir para o chão de fábrica, aonde as mães deixaram de estar em casa com seus filhos para também vir para um chão de fábrica, claro, porque precisavam trabalhar. E a sociedade foi se estabelecendo dessa fórmula. O Foucault, ele é um autor que eu gosto e ele traz um pensamento nessa linha,
comparando também as clínicas de internamento, vou fazer agora um recorte aqui, né? Mas é uma comparação entre fábrica, clínicas de internamento e escola. São todas E as cinzas, são prisões todas. também, né? As E cadeias as também. prisões, exatamente, as cadeias, né? Que tem esse olhar de prédios, de poucas janelas ou muitas janelas, mas grade, né? E assim, um domínio que vem de cima para baixo, ou seja, é uma forma de dominação. E É, nós nos desenvolvemos enquanto e a sociedade exclusão também do dessa forma. errado, né? O Totalmente, feio, o totalmente. errado, o incoerente, lá presinho, né? Privado da vida, da liberdade. Amarrado no pé da cama, né? Uhum, Às vezes queimado na fogueira também, depende aí da época que a gente vai, né? Então, tem sempre isso, aquele que é fora da norma, que é fora da curva, que é um pouco diferente, né? Que tem aquilo que também foi constituído como deficiência, e aí deficiência a partir do quê? Sobre qual olhar, né? O que que é eficiente, então? Porque a pessoa às vezes tem uma deficiência visual, ela não é eficiente, essa palavra também, né? Assim como transtorno, são palavras que marcam, né? Que dizem muito. Então, a gente se acostuma com elas e até repete elas, né? Vou explicar para uma pessoa o que é o autismo, se eu vou explicar sobre o olhar médico, eu tenho que dizer, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas será que é um transtorno? Que palavra é essa? é, Então, eu acho que também tem a ver com tudo que a gente vai assimilando sem pensar muito, né? E aí a filosofia nos ajuda, porque o pensar sim, filosófico nos ajuda a parar, pensar, questionar, mesmo que a gente não chegue a conclusão nenhuma, né? Mas que palavra é essa? Escola, transtorno, deficiência, que a gente simplesmente assimila, se acostuma com ela, repete e não consegue perceber ali também, na singularidade dessas palavras, o que elas querem dizer, em que lugar elas nos colocam. E o que que sim, isso faz com a nossa vida, né? Porque daí é isso que você se falou. A minha criança aqui, Gabriela, também, sempre foi aquela criança que, tipo, fica quieta que é para ninguém nem te perceber, entendeu? Fica quieta aqui. Então, eu passei a vida assim, tipo, ok, faz o que é para fazer, cumpre o que é uhum, para cumprir, né? Entrega o que é para entregar, né? Às vezes não estava entendendo o que que era, mas estava ali tentando, né? Para não ser o medo também, olha só, o medo de ser percebida. Eu tinha esse medo quando pequena, quando adolescência, sala de aula, aquele medo de ser chamada, aquele medo de ir lá no quadro e não, eu não sei fazer aquela equação matemática. Então, eu acho que também coloca a para mim é gente, prova de né? matemática no dia seguinte de manhã. Meu Deus do céu, eu fiquei em recuperação em matemática da quarta série em diante todos os anos, entendeu? Idem. E aí, quando adulta, vim descobrir que eu tenho altas habilidades e superdotação. E eu É, passei a vida me achando burra, porque eu não sabia muito bem a matemática. Então, olha que coisa maluca que se constrói com a gente, né? Onde colocam a nossa autoestima, de que forma há um domínio, né, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, como você falou, sobre as nossas escolhas. Muito louco tudo sim. isso. Uma coisa que me faz pensar tudo isso que você falou é como que a gente se entende enquanto humano, porque eu fico com dó, vamos dizer assim, de ver o quanto que a gente é subutilizado, subdesenvolvido, né? Como seres humanos, a gente tem a pessoa ficar falando de tecnologia do futuro, a maior tecnologia é o nosso corpo, gente, é incrível, né? Enfim, recentemente eu tive uma lesão no joelho, aí eu, enfim, fiquei aqui e tal, e aí eu falei, gente, que lindo, ele se regenera, sabe? Como? Sabe? Enfim, é lindo, é incrível, e a gente não se conecta com isso, e a gente perde, é isso, a gente fica lá dentro da grade, dentro da sala, 90 graus, e o nosso pensamento também vai encurtando, né? Vai estreitando conforme o espaço que a gente habita. Então, eu sei que é um pouco utópico, mas na minha pesquisa da educação e esse bichinho aí, esse vírus que eu estou sempre atrás, poxa, como é que eu posso contribuir, inspirar e apoiar para que essa pessoa possa ir além,
né? Que ela possa sair um pouquinho desse lugar, porque eu acho que é muito comum, assim, e aí tem essa coisa do corpo e todas as nossas hipersensibilidades, né? E é visível, você vê um corpo quando ele está retraído, reprimido, denso e tal, e quando e aí você vê isso nas crianças, né? As crianças brincando, quer dizer, é presença, é um corpo em movimento, é uma expressão de vida, de alegria, E aí, por que que a gente precisa ficar assim quando a gente se torna adulto? Tem até um livro que se chama Jardim da Infância para a Vida Toda, que ele fala um pouco Olha sobre que isso. Como lindo. é que a gente não perde, né? Enfim, então essa é a minha pesquisa, e a minha pesquisa autodirigida no sentido de que como é que eu faço isso mais e mais em diferentes ambientes, com diferentes pessoas, e consigo trazer esse brilho, sabe? Então, você falou dos corpos e de brincar, você falou do livro. Quer dizer, e se a gente brincar mais, dar mais risada, dançar mais, soltar esse corpo, né? O que aparece é bonito, você vê a expressão autêntica das pessoas, né? Então, enfim, então por que que a gente não está olhando para isso nas escolas, né? Até quando, né? Enfim. Sim, até quando, né? A ideia justamente aqui é a gente levantar um pouco, sacudir um pouco esse tapete, né? E levantar um pouco esses assuntos, essa poeira toda, porque se não for falado, né? Se não for debatido, a gente não tem como mudar também. Se eu só aceitar, né? Se eu vou na escola e volto muito mal porque algo não está indo bem na educação, naquilo que chamam de educação, né, com o meu filho, e se eu fico quieta, isso, além de me matar por dentro, eu não consigo ajudar nem o meu filho, nem as outras crianças, nem os outros adolescentes, e a gente não consegue fazer essa mudança. E, enfim, é isso, é isso. Eu costumo dizer, eu brinco assim, brinco, mas é uma brincadeira séria, né? A gente ri para não chorar, né? Mas tantas coisas, né, que ficaram obsoletas, que a gente fala. Lembra, tipo assim, gente, médicos fumavam e diziam, isto faz bem para o pulmão, tinha propaganda na televisão, né? Então eu fico pensando assim, nossa, daqui a alguns anos, e não vai demorar muito, o pessoal tá achando que vai, mas não vai, as pessoas vão estudar e vão falar, meu Deus do céu, no passado existia esse negócio que se chama escola, que coisa mais obsoleta, que coisa mais retrógrada, que coisa... Eu acho que vai chegar esse dia, né? E para mim já chegou, sabe? Porque eu vejo que é possível. Agora, a luta é como que a gente expande isso para como a maioria dos ambientes seja cuidadoso, cauteloso, como um jardim, que as pessoas possam florescer e se desenvolver, né? E eu acho que tem É, muito dessa dominação que a gente vai transformando em algo mais do cuidado mesmo, do afeto, desse desenvolvimento integral e expandindo esse olhar. sim, eu acho que é um trabalho que ele é de formiguinha, né? Porque ele começa com as famílias, ele começa às vezes num círculo pequeno de discussão, estou eu e você aqui, né? A gente tem uma comunidade que a gente discute sobre isso, essa comunidade vai se expandindo e vai trazendo, e em algum momento isso chega naquilo que a gente chama de políticas públicas também, né? Deveria haver um plebiscito, deveria haver um debate, né, na sociedade. Eu achei que depois da pandemia tive essa vaga ilusão, né, de que o mundo poderia melhorar em diferentes sentidos, né? E a educação Uhum, deveria ter tido um clique, né? Porque assim foi sim, muito visível tudo o que aconteceu, né? As diferenças sociais, as crianças que conseguiram estudar e aquelas que não conseguiram, e até hoje, 2 anos depois, não conseguiram recuperar esse conhecimento que necessita ser entregue. sim. Então, há uma defasagem, há uma não entrega, há, além de tudo, um não aprendizado, e me parece que tudo continua na mesma, sabe? Essa é a minha angústia, assim. Então, eu percebo que as coisas acontecem, né? Vem uma causa maior, como foi a pandemia, desestabilizou o mundo inteiro,
E a sociedade continua a mesma, né? Ancorada nas É. crenças, no poder, na dominância. E aí, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e falar sobre isso. Eu acho importante tudo isso que você está colocando, acho importante a gente falar sobre isso, mas uma coisa que eu venho trazendo na minha vivência é não só falar, porque eu acho que esse é o problema da escolarização e dessa forma de entender o aprendizado como algo só racional e acadêmico que você leu e aprendeu, né? Quantos livros você precisa ler para aprender a nadar? Né? Enfim, É, então, eu sinto que também tem algo dessa necessidade de imediatismo, de pergunta-resposta e tal, e que nessa perspectiva do que a gente está trazendo, não é assim, né? É algo que a gente precisa realmente falar, sentir, perceber, vivenciar em casa e mudando a forma de olhar para as nossas crianças. Eu falo que é como mudar uma lente, sabe? Botar um novo óculos para enxergar as coisas de uma forma. E aí isso requer prática, requer paciência. Eu acho que talvez para mim o que eu tenho sentido e que eu busco trazer é sempre esse lugar, sabe? Do sentir, do perceber, dessa não fragmentação de cortar a cabeça fora e achar que a gente é só cabeça, né? Que na sim. verdade esse cérebro está comandando todo um sistema de órgãos, células e um circuito de coisas. E, enfim, então eu acho que passa por isso também, essa conversa nas nossas comunidades, mas o que eu busco também é essa vivência, é ir lá e ver e perceber, porque a educação é uma coisa a longo prazo, né, Gabriela? A gente não tem uma coisa assim que é isso, que é como um capital, eu paguei, eu te dou o dinheiro, você me dá o produto, e a vida não é uma mercadoria. Então a gente precisa ter esse olhar, e eu acho que essa é uma das coisas que me encanta também na educação, porque ela fala de permanência, ela fala de continuidade, ela fala de. E aí eu vou nessa minha forma de ver, nessa minha pesquisa autodirigida, eu vou acompanhando essas famílias, essas crianças. Na escola é assim, às vezes, ainda mais na escola pública, às vezes a criança tem 3 professores no mesmo ano, porque muda, é removido, sai, vem a substituta e não sei o quê. Então, não cria esse vínculo e esse entendimento sobre essa subjetividade do aprender, mais a longo prazo, mais de constituição mesmo desse indivíduo, né? Do que propriamente português, a matemática, ou, né, se Sim, acertou na prova, né? sim. Eu acho que tem isso que você está falando, é a gente também valorizar o tempo, né? A qualidade do tempo. Ou seja, a gente ter tempo de sentir, tempo de perceber, tempo de assimilar, tempo de compreender, né? Tempo, inclusive, de ler um livro, não necessariamente porque a gente tem que entregar um trabalho, mas saborear o livro, né? E acho que isso é super importante, sim. E a gente vê o reflexo disso, né? Eu atendo algumas pessoas, né, pessoas adultas aí já não são crianças, quando trazem os seus relatos sobre infância, né, e o tempo de escolaridade, o tempo inclusive da universidade, o quanto que isso foi desgastante, foi um período de um massacre emocional. E é interessante a gente pensar, a partir disso, o quanto que a gente não aprende a olhar para as nossas emoções. Então, a gente aprende a contar, a gente aprende a escrever, a gente aprende química, física, mas a gente não consegue, a gente não aprende, né, a nossa química cerebral, a gente não aprende a identificar como eu estou me sentindo. Então, algumas pessoas têm dificuldade de falar, se perguntam, tá, mas o que você está sentindo? Ah, não sei. Tá, mas nomeia para mim, me diz o nome. Está triste? Não, não sei. Por quê? Porque não consegue se perceber. E não é que a pessoa tem uma dificuldade maior, às vezes, não é nenhuma pessoa que está né, neurodiversa, nada. É uma falta de entendimento mesmo. Nunca parou para pensar sobre. Sim, está sempre Então, eu acho atendendo que demanda, né? sempre aprendendo demanda, exato. Eu acho que talvez o que seria importante, e a gente até pode pensar sobre isso para frente, né? Como desenvolver isso? De que forma eu aprendo quem eu sou?
Uhum. Aprender sobre como eu sou, como eu funciono, né? Do que eu gosto. Porque às vezes a gente não sabe nem do Sim. que gosta, Su, É. entendeu? Eu acho que tem um tanto sobre esse nadismo, né? Essa possibilidade, como você falou, das crianças poderem estar num lugar e não precisarem estar ali sempre atendendo, porque assim, tem um pensador o autor, que é o Peter Gray, que ele tem um livro que ele traz assim uma referência de que as pessoas que têm menos liberdade na sociedade são as pessoas que estão presas e as crianças. Só que as crianças não cometeram nenhum crime. E hoje em dia, as crianças têm uma agenda desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir, e tem um adulto dizendo que ela tem que fazer. Vai escovar o dente, vai comer, vai botar. E a gente não consegue se dar conta disso. E aí é isso. Se a gente cresce assim, a gente se torna um adulto assim, e a gente não teve tempo para pensar. Hoje eu tô boa para fazer as metáforas. Em 2020, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro, desculpa, gente. Estou escrevendo meu livro. Eu escrevi um texto que se chama Slow Learning. Pensando ainda nessa referência da comida, do alimento, né? A gente precisa preparar o alimento, né? Não, pensando ainda no plantar, colher, preparar, né? Aí a gente se alimenta e tem o tempo da digestão, né? E aí, nessa era tecnológica da informação, é tipo isso, entendeu? A gente tá ali, tal, um monte de informação chegando, ou livros que a gente tem que ler, ou conteúdo, a prova, não sei o que, não sei o que. E aí, o que sobra disso? A gente está entupido de coisas que, na verdade, nos afastam desse lugar aí, de conhecer sobre si. Então, eu acho que a gente tem que falar muito mais de abrir espaço e de tirar coisas do que propriamente trazer coisas para dentro, assim, sabe? A gente tem que abrir espaço para entender esse lugar, o que eu gosto, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu quero na minha vida, né? Porque se a gente para refletir, eu sou daquela filosofia que nós, seres humanos, eu confio na beleza humana. E se a gente para abrir esse espaço de ser, de crescer, de se desenvolver dentro do que é seu, né, da sua essência, é bonito, é belo, vai dar certo. Não dá certo quando a gente faz, né, o caminho de coerção, de prender, de reprimir, de passar por cima. Aí isso é adoecedor, porque é contra o movimento natural da vida, né? Que a vida ela é ascendente, ela é criativa e enfim. Com certeza. Você falou do abrir espaço. Eu lembrei do meu professor de yoga quando eu fiz minha formação, né? Que é o Pedro Kupfer, e ele me falou exatamente essa frase, né? Eu estava pensando em tudo aquilo que eu estava aprendendo e com medo de não aprender, né? E aí fiz essa pergunta, meu Deus, como é que eu vou assimilar tudo isso? Porque, né, a gente está falando de outra língua, outra cultura, o sânscrito, nome em sânscrito, né, de posições, de asanas, não sei o quê. Aí foi o que ele me falou, você precisa abrir espaço. E o que que é o abrir o espaço, né? Às vezes é o silenciar. Então, quando eu Uhum, respiro, quando eu tenho presença, quando eu silencio, quando eu deixo fluir, quando eu não me entupo de informação completamente inútil, eu consigo abrir espaço, né, para o novo que chega, para um conhecimento que se instaura, para um corpo que também sente, né, aquele conhecimento. Isso me lembra também um pouquinho do ócio criativo, né? O Domênico uhum. falava um pouco isso também, né? A necessidade que a gente tem de, sabe, parar, ter tempo. Isso é algo que eu venho cultivando, assim, né? Dos últimos 2 anos para cá, assim, depois de uma agenda muito intensa, eu consegui criar espaços na minha agenda, porque eu senti que eu estava Sim, adoecendo, né? Essa coisa é, do tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E aí, chegava no fim do dia, às vezes eu não sabia meu nome. Então, sim. como criar esses espaços, né? De
silêncio de uma caminhada, de sair, de dar uma volta de bicicleta, ou de dar um mergulho no mar, ou de ir até o jardim ver os cachorros brincarem. Sei lá, para quem gosta de tomar um chá, né? Ler um livro, Sim. deitar na rede. Então, Estar com a sua voltar para aquilo. criança, brincar com seus Exatamente, filhos. está. Exato, exato, exato. Eu acho que também tem essa coisa do se reeducar, né? Depois que eu tive filhos, eu já tenho uma de 25 e um de 12, eu entendi o quanto que eu precisava me reeducar, que aquelas coisas que eu tinha aprendido e a forma também como eu tinha aprendido a, né, a viver e a sobreviver muitas vezes, não estavam servindo, Sim. porque eu tinha um outro ser humano que necessitava de outras coisas. E aí a gente precisa olhar para si e se reeducar e falar, opa, pera lá, mas por que que eu estou repetindo esse padrão? Ou por que que eu estou fazendo isso? Ou por que que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou falando isso para minha filha? Isso, nem eu acredito nisso. Uhum. E aí, como que eu vou cobrar uma coisa se nem eu mesmo estou fazendo isso? Então, é essa coisa da educação que acho que você trouxe bem no começo da nossa fala, que é muito além da sala de aula, é muito além de um livro, é muito além do que escola, educação, a gente está o tempo todo aprendendo. O tempo todo, quando eu olho o Sim. beija-flor aqui na minha árvore, eu estou vendo como é que o beija-flor faz. Nossa, é um aprendizado olhar aquele beija-flor. Só que a gente É. precisa estar aberta para isso, né? Tem que ter espaço. O Rubem Alves dizia, né, sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Então eu acho que abrir espaço é deixar o conhecimento entrar e se tornar uma sabedoria de viver, senão não adianta, é melhor nem saber. Se for para você ter um monte de conhecimento e ficar entupido, é melhor você nem Sim. saber e ter espaço de contemplar, de viver, de sentir. Quantas pessoas que são analfabetas, que são pessoas, né, do campo e tal, que têm uma sabedoria que você quer ficar perto ali, ouvindo e aprendendo e sentindo essa relação com o tempo, né? Eu queria fazer uma observação que o título do nosso encontro é Subjetividade e Aprendizado, mas a gente falou muito sobre o tempo. E eu achei bonito isso, assim, acho que foi um insight que me ocorreu aqui no momento, né? Do quanto que, para a gente aprender sobre a nossa subjetividade, a gente precisa desse tempo mais expandido, mais espaçado e cíclico, né? Porque tem algo dessa esteira de produção e desse como segunda a sexta, das 7 às 8 e tal, e o quanto que isso também não é orgânico, porque a gente tem as fases da lua, uma hora a lua tá cheia, outra hora a lua tá minguante, outra hora tá frio, outra hora tá calor. E você ainda que estuda essa parte aí toda do Ayurveda e tal, quer dizer, a gente esquece. Eu falei da referência da planta, então a gente esquece que, apesar da gente ter tecnologia, ter desenvolvido tal como ser humano, a gente ainda é biologicamente um corpo natural, né? Feito de matéria orgânica, química, enfim, minérios e água e tudo isso. Então, acho que também é uma baita de uma pretensão, né, humana, assim, achar que a gente vai conseguir mesmo descolar, né, essa racionalidade e tal dessa biologia, né, enfim. Então, eu acho que também eu tenho ouvido muito essa frase, e eu gosto, né, o futuro ele é ancestral, né, porque quanto mais a gente resgatar essa nossa natureza, esse tempo de qualidade e tal, mais a gente vai conseguir se desenvolver nessa potência máxima e tecnológica assim que a gente é, né? Nossa, eu adorei essa frase, e aí eu acho que eu vou propor para a gente ir fechando com ela, né? Até para a gente ficar com um gostinho de quero mais e para a gente pensar, ter tempo de pensar em tudo isso que a Uhum. gente levantou, né? O futuro é ancestral, e aí eu concordo com você, né? Eu acho que quando a gente volta para nossa origem, para nossa raiz, né? Não só nossa aqui subjetiva, mas do todo, né? Do planeta, de todas as espécies, da natureza em si, a gente se reconhece se a gente observar bem. E ali há muito aprendizado.
né? E ancestralidade tem a ver com o tempo. Gostei, né, dessas observações aí. Eu adoro o tempo. Sim, eu aprendi com a minha avó morreu com 101 anos, Uau! e ela dizia, né, que ela tinha feito um acordo com o tempo. Ela não ia brigar com o tempo, né, não ia brigar com a morte, e ao mesmo tempo, a hora que a morte a chamasse, ela iria, né? Então, essa coisa do saber lidar, né, com a passagem do tempo, dos anos, da natureza, das estações, isso é tão importante. Sim. Isso traz sanidade para a gente, traz conexão com esse todo, né? Nos liberta desses muros aí, dessas grades que a gente foi criada. E a gente E precisa nos de ajuda. tempo para perceber o tempo, né? É, porque a gente também precisa. O tempo nos traz maturidade, né, Su? Tem coisa que com 20 anos eu não percebia, né? Fui perceber com 50. Então, agora. O que eu faço com o meu tempo e a qualidade com que eu uso o meu tempo, aí também eu acho que é uma escolha, né? Tem pessoas que Uhum, passam a vida e não vão fazer nada com isso, estão em outras buscas, ou nem percebem, ou nem querem também. Então, eu acho que está na sim. nossa mão também, né? Essa responsabilidade de lidar com o tempo, com o nosso aprendizado, com o planeta, na construção de um mundo melhor. Acho que é isso. Gostei. Ah, eu também. Então é isso. Bom. Fica com esse gostinho aí do nosso primeiro encontro para que a gente faça outros enfim, se alguém quiser também aí trazer, fala sobre isso, explica mais, a gente também vai Sim, com dialogando certeza. aí. Vamos pedir para as pessoas, né, deixarem sugestão, comentarem, e aí a gente vai com o tempo, né, organizando aí temas, assuntos, também fugindo dessa coisa estrutural que a gente tanto criticou, né? Não foi o que a gente quis trazer aqui, então sempre dessa forma mais orgânica, mas a gente pode sim aprofundar, né, alguns temas e trazer também pessoas que nos ajudem a pensar. Obrigada, Su. Beijo para você. Eu que Sempre bom, agradeço, né? para mim é A gente sempre tá uma juntas. alegria encontrar. Uhum. Beijo. Então, até o nosso próximo encontro. Até. Até.